Graças e paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 10. Vamos ler do versículo 21 até o 23. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu. Aqui a primeira chave da onde que veio, porque que eles tinham a luz, onde estavam tudo em trevas, é do céu. E virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam palpar. Estendendo, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas densas, espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Mas, irmãos, o elemento principal desse mundo é a escuridão. Quando houve rebelião lá no céu, Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, há um hiato. E houve uma rebelião no céu. E Satanás e 1/3 dos anjos foram lançados na terra. E a terra se tornou em trevas, vazia e sem forma. Está entendendo por que o mundo é assim? Está entendendo por que nós nascemos assim? Está entendendo por que há necessidade urgente que Cristo venha resplandecer em nossas vidas? O mundo e a vida sem Cristo está na mais densa escuridão das trevas. Como é que vai viver uma vida nas trevas? E nós vemos aqui, amados irmãos, que isso aqui é tão maravilhoso, porque fala de luz em nossas casas. O Egito é um tipo do mundo que jaz no maligno, que está em trevas. Que trevas é essa? Densas, profundas, palpáveis. Você não tem essa sensação? Tamanhas são as trevas, amados irmãos, que são até palpáveis. Mas é tão maravilhoso, irmãos, que diante de todas esses do Egito, o povo de Deus, os israelitas, na casa deles havia luz. Agora você vai imaginar assim, mas Oswaldo, havia luz natural? Não. Havia uma vela? Não. Lampião? Não. Eletricidade? Não. Que luz essa que havia no povo de Deus? O que nós acabamos de estudar, lendo no início. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Então, amados irmãos, luz nas nossas casas. Eu acho que é um assunto primordial na época que vivemos. Porque as nossas casas, elas falam das nossas famílias. Eu não estou falando da casa física. Nós estamos falando da família. Do mesmo modo que Mateus vai dizer, se você edificar a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, preste bem atenção, as 2 casas sofrerão tempestades. As 2 casas sofrerão as angústias, sofrimentos, perseguições, tristezas dessa vida.
Mas a casa que está sobre a rocha, ela obedece Cristo, submete a Cristo, ouve a Cristo, constrói a sua vida sobre Cristo. A Bíblia diz que essa casa nunca vai cair. Então nós podemos analisar hoje as nossas vidas. O que está caindo nas nossas vidas, nas nossas casas? Por que as nossas casas estão, muitas vezes, em situações extremamente difíceis? Amados irmãos, não tenha dúvida nenhuma, porque as trevas entram nas nossas casas e nós não estamos nem percebendo. Ela entra através das amizades, ela entra através da televisão, ela entra através de um celular, ela entra através de um telefone, das literaturas, da política desse mundo, o que o mundo pensa, e vai entrando, e nós vamos acomodando em relação às trevas. Nós vemos, amados irmãos, diante disso daqui, nós vemos os relacionamentos dos cristãos aqui nessa terra, como família. E nós vemos quanto nós precisamos ser despertados para nós termos visão das trevas que há em nós, e nós nos arrependermos e irmos até o Senhor Jesus e clamar com misericórdia, para que a luz ela tome conta das nossas trevas, dos nossos corações. Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, os nossos relacionamentos eles são reflexo da nossa vida com Cristo. A nossa casa ela é reflexo da nossa vida com Cristo. As nossas vidas, como nós vivemos na vida conjugal, familiar, na igreja, no trabalho, todos eles são reflexo da nossa vida de comunhão com Cristo, da nossa vida aos pés de Jesus. Você tem duas circunstâncias, Marta e Maria. As duas são filhas de Deus. Mas Maria, ela tinha uma coisa especial. Qual era? O seu trabalho vinha da sua vida aos pés de Jesus. Ela guardou, amados irmãos, denários para comprar um vaso de alabastro, que é o trabalho de um ano. Então, veja a diferença. Maria, primeiro aos pés de Jesus, comunhão com Cristo, ouvir Cristo, submeter a Cristo, ser orientado por Cristo, ouvir a luz que vem de Jesus, que é Cristo mesmo, e Marta. Então nós queremos relacionamentos celestiais sem ter uma vida celestial. Uma vida com Deus. Maridos que amem a Deus. Esposas que amem a Deus, filhos que amem a Deus, pais que amem a Deus, patrões que amem a Deus, empregados que amem a Deus, vão refletir o seu amor a Deus através das suas próprias vidas. Ali, amados irmãos, tudo havia trevas, e nós vivemos no mundo em trevas. Mas aquele que nasceu de novo pela graça de Deus tem luz. O que nós fazemos com a luz? Jesus vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. O que nós fazemos com a luz? Ele está dizendo, você e eu somos. Por que nós somos? Porque primeiro nós nascemos da luz. Nós nascemos do céu. Nascemos de novo. Nascemos do alto pela graça de Deus. Um dia, pela misericórdia única e graça soberana de Deus, Deus disse, haja luz. E houve luz na minha vida e na sua vida. E quando, amados irmãos, a luz, começa a haver separação em nossas vidas. Vai separando aquele que é luz e aquele que é trevas. Vai separando aquele que é terreno, aquilo que é celestial. Aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual.
quanto mais nos aproximamos da luz, as trevas vão sendo dissipando. Não é isso que diz Provérbios 4? O justo é como a luz da aurora. Antes da aurora, o que acontece? Trevas. Mas começou a aurora, a luz vai se dissipando e as trevas vão saindo. A vida cristã é assim, é um contínuo, amados irmãos. Mas ela precisa ter plena convicção da sua total incapacidade de viver uma vida cristã que testemunha Jesus. Por isso, quando você lê Hebreus, toda aquela cadeia, aqueles homens e mulheres maravilhosos, que nos dá até vergonha, quando a gente lê aquilo lá, a gente fica envergonhado de ver a vida daquelas pessoas. E olha que eles não tinham a realidade de Cristo ainda. E ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amados irmãos, a igreja, quando ela não olha para Cristo como sua suficiência, vai olhar para onde? Para o mundo. E o que o mundo tem? Trevas. Trevas. Por isso é tão maravilhoso, amados irmãos, que Efésios, quando fala da prática da vida cristã, os 3 primeiros capítulos falam da posição que nós temos em Cristo, o 4 já começa a vida cristã na Assembleia, entre os irmãos, o 5, amados irmãos, já entra a nossa vida cristã, relacionamento, nosso casamento, nossos filhos, a família, depois empregado, patrões, por quê? Isso é uma realidade espiritual. Aquele que é espiritual deve conduzir a minha vida e sua vida em todos os nossos relacionamentos. É o único modo de haver a glória de Deus, o testemunho da vontade de Deus e do nome de Deus, é através de uma vida de relacionamento com Cristo. Os outros relacionamentos, eles são secundários. A grande maioria das casas estão tentando resolver os seus problemas entre eles. Esse não é o início. Primeira coisa nós devemos ir aonde? À luz. Aos pés de Jesus. E a Bíblia diz assim, na tua luz eu vejo a luz. Porque se eu não estou na tua luz, eu vejo o quê? Trevas. Trevas. Densas trevas. Amados irmãos, Deus tem um chamamento para mim e para você, um chamado celestial. Mas também, amados irmãos, tem um compromisso de uma conduta celestial. E porque nós temos um chamamento celestial, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz, amados irmãos, nós vamos ter conflito entre luz e trevas, dentro da nossa casa. Amados irmãos, o elemento deste mundo é a escuridão. João 17 diz assim, Pai, enquanto estive aqui, eu os guardei. 4 vezes vai falar de guardar. Ele falou, Senhor, agora guarda eles. Por que guardar eles? Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não são das trevas, são filhos da luz. Livros do maligno. Maligno é trevas. Daí ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados irmãos, quando a verdade entra, as trevas dissipam. Mas quando a mentira entra, a destruição, descaminhos, confusão, não há testemunho. É como se nós estivéssemos dizendo, hoje sobrevive minha voz, escolha entre a bênção e a maldição. Amados irmãos, é coisa tão séria, né? É tão séria isso hoje, que não tenha dúvida nenhuma, quem instituiu o relacionamento conjugal, homem e mulher, foi Deus.
Mas, imediatamente, quando Deus constituiu homem e mulher, é para serem governados por Deus, não para eles governarem as suas vidas. É para serem governados por Deus, sustentados por Deus, dependentes de Deus, para a glória de Deus. Mas entra Satanás, trevas. E o que as trevas vão fazer? Desobediência, afastamento, pecado. Pecado. E mesmo com toda essa tragédia, aonde as pessoas agora passam a ter um relacionamento complicado, que Deus vai perguntar: Adão, onde você está? E o que Adão vai dizer? A mulher que o Senhor me deu, ela é meu problema. Aí ele vai para Eva. Qual o problema, Eva? Foi a serpente. Ela é meu problema. Nenhum deles disse assim: eu sou o problema. Eu desobedeci. Não houve. Por isso, amados irmãos, imediatamente Deus dá ali a promessa que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E graças a Deus que um dia Deus diz: haja luz. E Jesus encarnado nasceu nessa terra. Houve luz. Esse mesmo Senhor Jesus quer resplandecer no meu e seu coração, para sairmos das trevas, domínio do pecado, domínio de Satanás, condenado e na culpa do pecado eternamente, se Cristo não entrar. Quando a luz de nossas casas, em meio às crescentes trevas que nós vemos aí em nosso redor, dentro e fora. Quantas trevas, amados irmãos. Diante de todas essas trevas, aquele que nasceu de novo, nós temos a luz. Ah, irmãos, o que nós fazemos com ela? Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Que as pessoas vejam a expressão da luz, a expressão da luz, e que eles glorifiquem a Deus. Como é que as pessoas vão olhar as nossas famílias e vai glorificar a Deus? Se as trevas tomam conta das nossas famílias. Se o amor a Cristo, você deixar o primeiro amor, a primazia de Cristo. Se Cristo está do lado de fora batendo, porque nós queremos conduzir a nossa vida conjugal, familiar, a nossa vida sem Cristo. Só naquilo que eu concordo com Cristo, graças a Deus, glória a Deus. Como diz o irmão, sempre encontro com ele, no modo equivocado. Ele sempre diz: tudo é só glória, só vitória. E eu perguntei para ele: como vai sua vida conjugal? Está vendo, amados irmãos, que nós estamos enganando com esse evangelho fácil, esse evangelho sem Cristo. Esse é o falso evangelho, amados irmãos. Dificuldades todos nós temos. Mas na casa dos filhos de Deus há luz. Não esqueça, essa luz tem que resplandecer. Essa luz não pode ser colocada embaixo da mesa, tem que colocado lá em cima. Colocamos embaixo da mesa quando os nossos interesses, as nossas afeições, quando as nossas primazia, o nosso eu, o nosso orgulho, nossos descaminhos estão acima da luz da revelação de Jesus. Colocamos lá embaixo. Não ilumina. Muito pelo contrário, é trevas. Meu amado irmãos, a palavra de Deus é tão clara lá em Mateus, eu já citei, mas eu vou ler para os irmãos. Mateus 5. Ele diz assim, primeiro ele diz: vós sois o sal da terra.
Presta atenção, o sal é para conservar. Está entendendo? É para conservar. Mas se o sal tornar-se misturado, insípido, não presta para nada. E isso está em Lucas capítulo 14. Você tem que ler lá no final. Então você vai ver, o sal, amados irmãos, a igreja devia retardar a putrefação desse mundo. Ela não vai acabar com a podridão do mundo, mas primeiro vai retardar. Mas parece, amados irmãos, que a igreja está acelerando. Porque ela está maquinando com o mundo, que jaz no maligno. Então a palavra de Deus diz assim, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Que mundo é esse? Mundo em trevas, que jaz no maligno. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que encontram na casa. Isso aqui é tão maravilhoso, meus irmãos. Numa vida, numa família, onde alguém recebe Jesus como Salvador, ele coloca lá em cima. Ele começa a iluminar toda a casa. Você está entendendo? Está entendendo quando a 1 Pedro 3 diz assim, quando alguém não obedece a palavra, seja homem ou mulher, na vida conjugal, que seja um ganho sem palavra nenhuma, pelo seu cheio de temor a Deus. O que é isso? A luz. A luz precisa falar alguma coisa, meus irmãos? Não precisa. Ela ilumina, dissipa as trevas. Ela dá visão, ela dá consolo, dá proteção, dá conforto, dá encorajamento. Mas, meu amado irmão, quando nós começamos a tratar trevas como luz, então realmente nós estamos em ruína. Quando nós começamos a tratar pecado como não pecado, nós estamos em ruína. Quando começamos a tratar as minhas faltas, sem dizer os meus pecados, nós estamos em ruína. Pecado é pecado. E para pecado só tem um remédio. A cruz de Cristo. E para depois que eu recebi o novo nascimento, estou nesse caminhar e eu peco, se confessar dos vossos pecados, ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas continua o texto, não tem ponto ali, vão começar um novo texto, não existe. Isso que é lá uma coisa didática, ele vai dizer, mas filhinhos, isso eu escrevi para que não pequeis. Essa é a meta. Quando que nós vamos deixando de pecar? Quanto mais estejamos sendo conformados à imagem e semelhança daquele que nunca pecou, Jesus Cristo. Esse chama-se santificação, uma vida para Deus. Mas, irmãos, quando você lê lá em Romanos 13, é outro desafio. Romanos 13. Eu gostaria que vocês lessem em casa esses textos, pegasse Romanos 13 e lesse todinho. Ele diz assim, vamos para o versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora. Mas já é a hora. Jesus não falava da hora? Os discípulos não falavam da hora? As cartas não falavam da hora? Que hora é essa? É hora quando a trombeta vai tocar e o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Esta hora, irmãos. Agora preste atenção, que coisa que ele vai dizer assim para mim e para vocês. É hora do quê? De vos despertardes do sono. O que o sono faz com a gente? Você começa a enxergar alguma coisa? Você está guiando o carro. Helder, meu irmão Helder, que gosta de dormir de vez em quando. E a Inês, coitada, passa apertado com ele.
Ele está guiando o carro. Aí de repente vem o sono. O que ele faz? Ele está entrando em trevas. Ele não está enxergando. O que vai acontecer se ele não despertar? Uma tragédia. As nossas vidas são assim, amados irmãos. Nós precisamos pedir discernimento de Deus para enxergar que nossas vidas estão sonolentas. Nós estamos com sono. Mas não é esse sono de você deitar à noite. Não, amado, é um sono espiritual. Satanás vai tirando a nossa sensibilidade a Cristo, a cruz de Cristo, a sua palavra, ao Espírito Santo, a igreja. Ele vai tirando a sensibilidade do amor a Cristo. É como se estivesse dizendo, não vale a pena você amar a Cristo. Olha a sua vida, não vale a pena. E as pessoas começam a achar que amar o mundo vale a pena. Porque o mundo vai encher você de coisas do mundo. Ele vai alimentar seu ego, vai alimentar a sua alma doente. A Bíblia diz assim, não glorie o rico na sua riqueza. Não glorie o sábio na sua sabedoria. Não glorie o homem no seu poder. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, que eu faço misericórdia. Está vendo, amados irmãos? Que Satanás vai cegando as pessoas. Dele ter uma vida com Cristo é uma vida de tentando mostrar alguma coisa que não tem. Por isso, muitas vezes, nas nossas vidas, e a igreja parece o bumbo da Bahia. Sai na rua, faz um vazio. Cadê a vida de Cristo? Cadê luz dentro da sua casa? Cadê luz na sua família? Cadê luz na sua vida? Onde que está? Está vendo, irmãos? Olha o que ele diz aqui, uma chamada. A salvação está mais próxima do que a gente imagina, irmãos. A visão cristã sobre a morte, sim, está agora mais perto. Nessa volta. Apesar que hoje mora mais jovem do que velho, né? Entre 25 a 40 anos é a maior mortandade que nós temos hoje. Jovem. Mas presta atenção. A conduta de tal esperança deve incitar, despertar eu e você do sono, para que possamos ver a luz, contemplar a luz, ser guiado pela luz, dependente da luz, que é Jesus Cristo. Você quer ver outro texto, meus irmãos? Vê lá Isaías 60. Olha aqui. Não parece que nós estamos meio adormecidos? Não parece? Você não sente meio que está meio sonolento? Vamos estudar a Bíblia. Estou com sono. Vamos orar. Estou com sono. Vamos congregar. Estou com sono. Irmãos, tudo isso daí é porque está com sono de fato. Mas é o sono espiritual. E Deus está dizendo para mim e para você, despertai-vos desse sono, porque a noite está aí, trevas palpáveis, mas está raiando o dia, a estrela da manhã, Jesus Cristo está vindo. Amados irmãos, nós não somos filhos da noite, irmãos, nós somos filhos do dia, nós aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos andar no dia. Efésios vai dizer, vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz, não como nas trevas. Vocês eram trevas, agora vocês são luz. E olha que ele diz aqui, um chamado para mim e para você, Isaías 60. Levantai-vos, disponde-vos, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplandente
ti o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Resplandece, levante, acorde, resplandeça a tua luz. Amados, há uma chamada para mim e para você em Romanos 13. Vamos lá. Romanos 13. Como soldado. O que o soldado faz? O soldado ele tem que estar com a vestimenta. Não é isso? A Bíblia diz que o soldado de Cristo verdadeiro, ele não se envolve com as coisas desse mundo, das trevas, ele não se envolve. Ele tem um objetivo. Qual o objetivo, amados irmãos? Está alerta. Ele não pode dormir. Se dorme, o inimigo entra. E entra, não só pega ele, pega todos que estão ali. Ele tem uma responsabilidade. Marido, você tem uma responsabilidade dentro da sua casa. Esposa, você tem uma responsabilidade dentro da sua casa. Filhos, você tem uma responsabilidade dentro da sua casa. O inimigo entra e faz, amados irmãos, um estrago. Um estrago. Se eu e você não estivermos vigiando e orando, que é isso que Jesus diz para mim e para você, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós não estamos brincando, amados irmãos, nós não estamos num navio de passeio, comendo 24 horas por dia, dormindo 24 horas por dia, só divertindo. Nós estamos num destroyer. Não é isso que Jesus disse? Revestido de todo o poder de Deus para você resistir, porque o inimigo está aí? Para permanecer firme? Ao mesmo tempo que Deus nos coloca numa posição, Ele nos diz para ter uma conduta celestial, Ele diz que tem um inimigo. O inimigo quer escurecer a sua vida. Ele quer encher a sua vida de trevas. Trevas, quais são elas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba dessa vida. Trevas. Deus diz, aí não está o meu amor. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Quando Jesus olha Satanás, ele diz assim, o príncipe do mundo vai ser expulso. E ele diz assim, ele não tem nada em mim. Jesus não tinha trevas nenhuma. Mas eu e você nós temos. E nós precisamos ter discernimento espiritual para que Deus revele as trevas do nosso coração. E que possamos, amados irmãos, com toda humildade e quebrantamento, dar a chave do nosso coração para o Senhor. Que Ele abra todos os compartimentos que está escondido lá. Porta fechada que ninguém sabe. Pode entrar, Senhor, e pode limpar, pode purificar o meu coração. Eu quero todinho para Ti, Senhor, mas isso existe renúncia, quebrantamento, enxergar que é inútil, é miserável sem Cristo. Mas isso é difícil, meus irmãos. Chamado como soldado, ele diz no versículo 12, Romanos 13, vai alta noite. São palpáveis. E vem chegando o dia. O que o dia faz? O fim da noite. Porque a luz, o justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, o que vai acontecendo com a noite? Vai acabando. Mas nós, amados irmãos, dormindo, a noite entra, toma conta da nossa vida pessoal, conjugal, familiar, destrói casamento, destrói relacionamento. E nós estamos falando que somos crentes, fiéis, somos cristãos. Não se engane, irmãos. Não se engane. A cruz é radical. Todas as pessoas que disseram para mim, Oswaldo, isso é muito radical, hoje estão no mundo, família no mundo, filhos no mundo. A cruz é radical. Mas é o único remédio para mim e para você. É o único remédio para nossas trevas. É a cruz de Cristo.
Ele é a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas, terá a luz da vida dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele diz aqui: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos, ou vamos colocar a armadura das armas da luz. Por isso que você vai entendendo que é despojando, revestindo. A nossa vida cristã é assim, nós vamos despojando daquilo que não é de Deus e revestindo-nos de Cristo. É uma vida contínua, dia a dia. Por isso que você vai entender: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, despojando daquilo que não é de Cristo e revestindo daquilo que é de Cristo, seguindo a Jesus. Essa vida cristã, irmãos, a vida toda nós vamos estar fazendo isso, até a vinda de Jesus. Mas o justo é como a luz, e vai brilhando. E quando o justo vai perdendo o seu brilho, as trevas tomaram conta do seu coração, da sua mente, da sua vida. E o que as trevas trazem? Confusão, destruição, perda de propósito de Deus, perda de afeição a Cristo, perda de afeição ao marido, perda de afeição à esposa, perda de afeição aos filhos, filhos perda de afeição aos pais. Por quê? Porque as trevas entraram. E a Bíblia diz, o que Satanás veio fazer? Matar, roubar e destruir. Mas o nosso maravilhoso Senhor, Ele veio dar vida e vida em abundância. Não é ausência de problema, amados irmãos. Sempre nós vamos ter dificuldade, sempre nós vamos ter. Mas a nossa maior dificuldade não é exterior. As dificuldades exteriores tem. Nossas dificuldades são interiores. Que é o quê? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Paulo vai dizer assim: eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Isso quer dizer o quê? Das trevas para a luz. Em mim está operando a morte. Morte do quê? Daquilo que é trevas, que é do velho, que é da natureza pecaminosa. E para vocês é vida. A luz está bem lá em cima. Você está entendendo, irmãos? A vestimenta para o homem que opera o dia é uma armadura. Então, quanto mais vivemos, quanto mais, amados irmãos, vividas por nossa expectativa daquele amanhecer abençoado, mais completo deve ser o nosso apego à armadura e à vinda de Jesus e à luz de Cristo. Na tua luz eu vejo a luz, Senhor. Eu quero andar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Não me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece firme no Senhor. Eu estou com você. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Estou com você. Você faça uma coisa. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Fixe na luz que é Jesus Cristo. E as trevas vão se dissipando. Ah, irmãos, que é a armadura e a vestimenta que ele está dizendo aí? É a armadura da luz, não é isso que ele acabou de falar? Revesti-vos de vestes da luz, para que as trevas sejam dissipadas. A armadura que cabe à luz é despir, amados irmãos. A luz faz a armadura, a justiça faz a armadura. A verdadeira armadura e arma de um cristão. Sabe o que é, amados irmãos? Caráter de Jesus. Caráter de Jesus. Por isso que nós temos tanta dificuldade em relacionamentos. Falta o caráter de Cristo. Como é que Cristo era? Humilde. Irmãos, nós somos humildes? Manso. Nós somos mansos? Aí Jesus vai dizer assim: bom, você não é, mas vou dizer uma coisa para você.
tome sobre vós o meu jugo, a minha vontade. E aprenda, ande comigo. Seja um aprendiz, mas ande comigo. Não anda com você. O seu eu é o contrário. A sua vida, a sua natureza pecaminosa é contrária à luz. Você aprenda comigo e você achará descanso para vossas almas. O meu jugo não é pesado. Meu fardo é leve. Você está entendendo, irmãos? Esse caminhar com Cristo, essa vestidura de Jesus, revestidos do Senhor Jesus Cristo, essa é sua explicação de vestir a armadura da luz. Essa armadura da luz, unidos a Ele pela fé que nos liga a Ele, pelo amor que opera a obediência e a conformidade com Cristo. É uma armadura, amados irmãos, invulnerável, indestrutível, o caráter de Jesus formado em nós. Qual a armadura que nós temos usado? A armadura é o próprio Cristo. A cabeça, mente, o coração, as mãos, os pés, todos revestidos de Cristo. E orando, quer dizer, na dependência de Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos permanecer firmes diante dessas tragédias desse mundo que jaz no maligno. Ele é a armadura de Deus. Amados irmãos, a obediência ao que Deus deixou para mim e para você requer o esforço meu e seu. É interessante na Bíblia que tem coisas que a gente não para para pensar, não é verdade? Por exemplo, naquele casamento, né? Se você pensar naquele casamento, eu vou só citar para os irmãos, não precisa ler, vou citar para os irmãos. Aquele casamento de Caná, tem duas coisas, tem coisas que me chamou a atenção. Aqui, faz aqui, olha aqui. Você já pensou que naquele casamento você tinha o principal convidado. Não fala do noivo, não fala da noiva. Fala? Não. Porque se Cristo é o principal convidado, a luz daquele casamento. E quando vem as dificuldades? Amados irmãos, duas talhas. Uma vazia e uma cheia. Se você estiver cheio de você, vai continuar com o problema. Mas se você vier vazio, e Deus vai falar para você, põe a água. A água é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Põe a palavra. Você vai acontecer um milagre na vida. Aquilo que a água se é transformada em vinho, amados irmãos, porque Ele é a videira verdadeira. Ele não precisa da uva. Você está entendendo, amados irmãos? Então você tem dois tipos de talhas, tem dois tipos de água, você tem dois vinhos. Se esse vinho que acabou é porque as trevas entraram no casamento e você deixou Cristo. Mas Jesus ainda diz, traga talhas vazias. Sua vida, sua família está vazia? Traga. Agora enche de água e vai servir. Ah, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus, reconhecer que não é nada sem Cristo. Ninguém pode ter uma vida conjugal que glorifica a Deus sem Cristo, meus irmãos. É falácia, é mentira. Você não pode ter uma família que glorifica a Cristo. Apesar dos problemas, vai ter problemas, nós temos, meus irmãos. Os problemas nós temos muitas vezes por causa de nós mesmos. É a grande maioria. E os outros problemas, Oswaldo, é Deus mostrando sua soberania, seu governo, para que eu e você dependamos dele, confiamos nele e colocamos aos pés dele. Mas tem também ali dois tipos de vida. Uma vida em Adão, vinha, acabou. Uma vida em Cristo, plenitude, excelência de vida. Você tem dois tipos de glória, meus irmãos. A glória do homem acaba, mas a glória em Cristo Jesus nunca acaba, porque Cristo em vós
é a esperança da glória de Deus. E você tem, amados irmãos, do desespero a alegria, da vergonha à glória. Como tem sido a nossa vida familiar? Uma vergonha ou uma glória? Amados irmãos, é só ir diante de Deus vazio e falar para Deus: Senhor, só o Senhor pode fazer esse milagre. O vinho que eu tomei até hoje, que são descaminhos, são trevas, são vidas sem Cristo, acabou. Mas eu quero o vinho precioso que é Jesus Cristo. Amados irmãos, você lembra aqueles dois no caminho de Emaús? Uma das coisas que me chama a atenção ali, amados irmãos, é que eles abriram a porta das suas casas. Disseram para Jesus: Jesus, não vá, entra na minha casa. Irmãos, como nós precisamos dizer: Senhor, entra na minha casa. Tem trevas na minha casa, Senhor. Começar por mim. Entre, Senhor. Luz, amados irmãos. Para isso tem que haver renúncia, entrega, quebrantamento, reconhecimento. É interessante, amados irmãos, o barco está afundando e nós falamos: está tudo em ordem, vitória, só glória, só glória. Como diz aquele irmão: só glória, Oswaldo, só glória e vitória. Como que vai ser o casamento? Está afundado. A glória é dele, não é de Deus. Você está entendendo, irmãos? Mas irmãos, nós precisamos ser revestidos do Senhor, ter uma vida voltada para Cristo, luz celestial num lar celestial. Quando nós começamos a fazer concessão dentro de casa, as trevas estão entrando. Pecado é pecado, trevas é trevas. Mas diante das trevas, amados irmãos, nós deveremos ser luz, para que eles glorifiquem a Deus. Coloca lá em cima. Não é para você agir politicamente correto. Muitas vezes a pessoa age: eu não quero magoar minha mulher, então eu vou fazer o que ela quer. Mas o que ela quer não está dentro da palavra de Deus, está errado. Não, irmãos. Deus nunca vai dizer para o pecador: você não é um pecador. Mas Ele vai dizer para o pecador: ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que escarlate, eu tornarei mais branco do que a neve. Esse é o nosso Senhor. Você está entendendo, amados irmãos? Trevas. O nosso lar, vivendo na luz do Senhor, está sob a proteção do sangue do Cordeiro. Irmãos, está repleta da luz celestial. O que nós temos feito com ela? O que nós temos feito? E eu vou citar, terminando, amados irmãos, só para termos uma sequência, assim, se Deus permitir. Aonde que nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, como deve ser o nosso lar? Um dos grandes ensinos está em Betânia. 6 vezes Jesus foi para Betânia. O que Jesus encontrou em Betânia? Portas abertas para ele. Pessoas assentadas aos seus pés. Pessoas que o servem. Pessoas que obedecem. Pessoas que, quando vem a crise de morte, de problemas graves, vai aos pés de Jesus. E Jesus se compadece chorando, vendo as nossas tristezas e dificuldades. Mas também são pessoas que pegam o mais precioso perfume, quebra. Não existe, amados irmãos. Nós somos vasos de barro, mas uma excelência do poder de Deus está dentro de nós. Se não for quebrado essa casca do nosso ego, do nosso eu, não há manifestação de Cristo. Ela quebra o vaso e joga em cima de Jesus. E joga na cabeça, dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor é o meu cabeça.
Ela enxuga os pés de Jesus e beija os pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu sou tua serva. E eu enxugo meus cabelos, o Senhor é minha glória, Senhor. Mas também em Betânia, eles viram Jesus subindo ao céu. E Jesus abençoou. Você está vendo, amados irmãos? O que Jesus quer encontrar nas nossas vidas, na nossa casa. Lá em Romanos, você vai para Efésios capítulo 5, você vai ver relacionamento conjugal celestial. Você vai ver Colossenses 3, relacionamento conjugal celestial. Você vai ver 1 Pedro 3, de 1 a 6, relacionamento conjugal celestial. Ali está o que Deus quer de mim e de você. Mas Deus nunca vai pedir para mim e para você alguma coisa que Ele não dá. Por isso, Filipenses 4, o que Paulo vai dizer? Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Tudo posso. É a união com Ele. É uma relação de obediência, dependência. Eu vou só citar para os irmãos 6 coisas nessa noite. Depois, futuramente, nós vamos pensar mais. Quais são os princípios divinos? Ordem. Como é que Deus encontrou a terra? Vazia, sem forma, em trevas. O que Ele fez? Haja luz. Não é isso que nós precisamos nos nossos lares? Haja luz, Senhor. Mas eu quero pagar o preço de negar a mim mesmo, de renunciar, de entregar. Não há, meus irmãos, vida cristã sem pagar o preço. Há um custo de seguir Jesus. Jesus é muito claro. Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Não pode. Há um preço a pagar. Aí eu quero te seguir, Senhor, mas tem meu pai, eu quero enterrar. Não. Há um preço a pagar. Você está entendendo? Nós queremos um evangelho light. Uma cruz nova, não a velha cruz de Cristo. Que não precisa arrependimento, quebrantamento, entrega, renúncia, obediência, submissão. Não precisa nada disso. Não, irmãos, isso não é evangelho. Olha a vida de Jesus. Obediência, submissão. Essa é a vida de Jesus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu nada posso. É o Pai que faz em mim. Está vendo, irmãos e irmãos? Ordem. O que o inimigo fez no Éden? Desordem. Ele vai atrás de quem? Da mulher. E quem está junto com ele? Adão. Adão está do lado. Vamos mudar a ordem de Deus? Qual a ordem de Deus? Deus deu a palavra a Adão. O que Adão fez? Omisso, desobediente, e deixou que a mulher fosse tentada por Satanás e conversar com Satanás. E ela tomou a decisão. Cadê a ordem de Deus no lar? A autoridade do marido, no autoritarismo, autoridade. Está em desordem, meus irmãos. Grande maioria das famílias estão em desordem, porque Cristo está do lado de fora. Cristo já não é mais o centro e a circunferência das vidas pessoais, conjugais, das vidas na igreja e no trabalho. Segundo, meus irmãos, obediência e amor são inseparáveis. Ordem, obediência e amor são inseparáveis. Foi isso que Deus fez quando estava tudo naquela desordem. O que Ele fez quando Ele está naquela desordem toda? Ele trouxe para aquele local. Naquele momento, Ele trouxe, amados irmãos, Ele trouxe a beleza, a ordem, e Ele trouxe, amados irmãos, a semelhança. A ordem, a beleza, a semelhança de Cristo Jesus. E isso deve ser para mim e para você. Quarto, submissão. Esse daqui, no meio evangélico, se fala daqui, tem as feministas evangélicas, né? Que elas queriam rasgar a Bíblia, diz que Paulo é machista. Até um dia eu contei, acho que não sei para que o meu irmão estava conversando, aí eu estava conversando com um pastor, veio com a esposa,
E ele perguntou para mim, o que o senhor acha de Paulo? Eu falei, Paulo foi um homem tremendo. Ele falou, o senhor não acha que Paulo era machista? Eu falei, por quê? Porque olha o que ele escreveu. Eu falei, então, o senhor discute com o Espírito Santo, porque quem escreveu foi o Espírito Santo. O senhor não crê nisso? Irmãos, esse evangelho liberal, humanista, sem cruz, sem Cristo, está diluído. Tudo está certo? Não está certo. Só está certo a nossa vida se estiver em conformidade com a palavra de Deus. Fora disso está errado. Submissão, amados irmãos, a Deus. Submissão ao marido. O marido ser submisso a Cristo. Está tudo em Efésios. Outro, esposas, maridos, tudo está em Efésios. Filhos, pais, servos, senhores. Irmãos, a pergunta dessa noite para mim e para você, a nossa vida familiar tem glorificado a Cristo? A nossa vida conjugal tem glorificado a Cristo? Como nós tratamos os nossos filhos tem glorificado a Cristo? Filhos, como se trata os seus pais, tem glorificado a Cristo? Tem trazido a glória para Deus? Quem é o modelo de tudo? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Isso é Jesus, o nosso Senhor. Ah, mas irmãos, onde está a luz? Nas nossas casas. Está colocando aonde? Embaixo da cama? Embaixo da mesa? Não, irmãos. Não, irmãos. Quando a luz se revela, ela vem reprovar as trevas. Mas ela vai mostrar quem é a luz do mundo para aqueles que estão em trevas. Como é que eles vão saber que estão em trevas? Se eu e você não somos a luz para eles. E Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não tem como, é Deus que está dizendo. Vocês são a luz do mundo. O que nós fazemos com a luz que é Cristo? Jesus. Amados irmãos, Deus tem para nós, para nossa família, Deus tem um amor tremendo pela família. Deus tem um amor tremendo para que na família, tão grandioso, que quando ele fala em Efésios 5 do relacionamento conjugal, ele vai dizer, estou falando de Cristo e a igreja. Olha só, irmãos, que comparação. Então que Deus abra nossos olhos, nos dê esclarecimento, né? As trevas densas, mas na nossa casa há luz. Que Deus esteja nos falando, nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.